Olá, eu sou a Monja Rishin e você está no meu canal Monja Rishin Gandra. Eu sou uma monja zen budista, minha formação é em pedagogia e educação, e eu trabalhei muitos anos na área pública, desde 1983 até 2022, 39 anos atuando no governo do estado de São Paulo. Eu falo isso para vocês, para que vocês saibam a partir da onde eu vou estar trazendo a contribuição desses 3 encontros que eu acabei propondo no meu repertório, no meu canal, né? Eu costumo apresentar alguns temas, você pode visitar o meu canal, você vai ver uma série de temas budistas. Claro, eu sou da tradição budista, do Zen budismo, e tenho vários tipos de vídeos, e agora eu também trabalho com alguns temas que eu tenho chamado temas voltados ao budismo engajado, né? E esses temas, e os que eu estarei apresentando hoje é o primeiro encontro de 3. Esse primeiro encontro, vou explicar um pouco qual é o propósito, né? Eu estou chamando isso de eleições 2026, o seu voto é o voto de todos, né? Por que eu pensei em apresentar esse tema? Para um pouquinho ajudar todos nós a refletirmos no que de fato nós estamos envolvidos e envolvidas. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Aqui eu não vou dizer para você a quem você deve votar, mas por que você deve votar. E ao apertar o botãozinho da urna eletrônica, você está extremamente consciente do que você está fazendo. Eu acho que faz falta um pouco isso. Nós estamos vivendo num momento de muita discussão, muito embate, muito confronto, né? Nós estamos extremamente sem escuta, nós estamos olhando as coisas com muita raiva ou muita decepção, nós estamos com muita energia misturada, né? E como monja zen budista, eu penso, qual pode ser minha contribuição? A minha contribuição é que nós possamos ter uma mente mais tranquila para poder olhar a nossa realidade com outros olhos. E eu vou trazer nesses 3 encontros este olhar para vocês. Eu vou trazer conteúdos que orientarão e ajudarão vocês a compreender o que de fato nós estamos escolhendo, o que de fato nós estamos fazendo. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, vai e volta, para que vocês possam acompanhar, e eu vou apresentar já a proposta do encontro de hoje, e o próximo encontro será o próximo vídeo vai ser divulgado na próxima sexta-feira, e depois na outra sexta-feira. Esses vídeos vão estar depois disponíveis aí, né, para que vocês possam depois ouvir, ver com calma, refletir, né. Então, eu quero apresentar para vocês a proposta desse trabalho nesse meu canal. Considerando toda essa confusão, esse ambiente que a gente está vivendo, muito polarizado, de muito embate, né? Muitos conflitos, eu pensei, gente, tem tanta coisa tão bonita e tão interessante por trás, ou que fundamenta o nosso voto, que eu gostaria de estar apresentando para vocês. Apreciem, aproveitem, é o que eu mais gostaria realmente de que vocês pudessem desfrutar desses conteúdos que eu vou estar apresentando. Não serão encontros longos, mas bem objetivos, e depois você pode fazer seu comentário, né? Se inscreva no meu canal, você pode fazer seu comentário, dá um like, e aí a gente divulga um pouco esse conteúdo, se você achar que valeu a pena. Seu voto é de todos e para todos. Mas eu pergunto para vocês, mas para que nós estamos nesse movimento de escolher nossos representantes? Esse som que vocês estão ouvindo é o meu relógio de passarinhos. Bom, o presente trabalho, ele reúne 3 vídeos, né? Esse é o primeiro, em que eu vou estar falando o que é viver em sociedade. Como é que as comunidades humanas, né? Porque você tem as comunidades da natureza, do meio ambiente, dos animais, né? Da biodiversidade. Eu vou estar falando da nossa comunidade humana, como é que nós vivemos nos territórios, nas cidades, nos espaços, o que isso significa, e a grande energia das nossas necessidades é que movem as cidades. Então, vamos fazer uma reflexão um pouco, olhando para trás da cortina, né? Olhando o que move as cidades, o que move as comunidades, o que move os aglomerados humanos, né? O que move uma vida
numa cidade. Basicamente isso. Depois do nosso segundo encontro, nós vamos falar, essas necessidades estão dentro das políticas públicas. Vamos pegar as nossas necessidades e entender que elas estão dentro das políticas públicas de direitos e deveres. Nós vamos entender um pouquinho o que é política pública, né? Essa informação que eu vou passar no segundo vídeo é uma informação que vai esclarecer muito todos vocês, de uma maneira muito didática, vocês vão compreender as necessidades de vocês, nossas necessidades, como elas estão organizadas, que a gente costuma dizer em direitos e deveres humanos, né? E o último encontro, vou estar abordando a organização da sociedade em grupos de interesse. E esses grupos de interesse formam partidos. E esses partidos, que são as organizações partidárias, né, têm os seus interesses, suas mobilizações e as suas escolhas, né? E como é que a sociedade se organiza para dar conta dos seus interesses, que estão todos voltados a necessidades. Então, o forte desse meu encontro que eu tenho com vocês é um encontro que destaca que tudo que move a sociedade humana são as necessidades humanas. Você está vendo esse vídeo e eu pergunto para você quais são as suas necessidades. O que você que está vendo esse meu canal do YouTube, que necessidade você tem e que você quer ver contemplada, você quer ver realizado por meio do voto ou que esteja realizado no seu dia a dia, né? Então, as cidades, a nossa vida em sociedade é tudo isso. A gente conta com escolas, com hospitais, com cuidado com a água, com a alimentação, transporte, tudo isso é um movimento que a gente precisa para viver bem numa sociedade, né? E quando a gente aperta o botão, quando a gente faz uma escolha, a gente está escolhendo alguém ou um grupo de pessoas, né, que vai conduzir aquilo que vai atender o quê? As minhas necessidades. Não são só as minhas necessidades, mas as necessidades da minha família, as necessidades do meu grupo de amigos, porque a gente só pensa nas nossas necessidades mais próximas, né? É difícil uma pessoa estar pensando numa necessidade de uma outra região do Brasil, né? Cada um pensa nas suas próprias necessidades, e isso é importante reconhecer, mas você adquire um voto individual, é um voto coletivo, atender os seus próprios interesses e necessidades, ou você tem um pensamento mais expansivo, né? Um pensamento mais amplo de necessidades. Siga o meu raciocínio nesse aspecto, né? Nós somos movidos por necessidades. Então, as cidades, vocês vejam esse slide, né? Já é um território bem ocupado, com prédios, tem a vegetação lá atrás, né? Mas você já conta com escolas, né? Conta com hospitais, conta com projetos de habitação, conta com áreas verdes planejadas, mas a cidade é essa energia forte, são necessidades e interesses de uma grande diversidade de pessoas. Vocês pararam para pensar que a gente compartilha um espaço das mais diversas necessidades humanas que a gente está falando aqui? Hoje nós vamos falar das necessidades humanas, né? Nós queremos ter qualidade de vida, nós queremos ter segurança, né? Nós queremos que a nossa família, os nossos relacionamentos não sofram nenhum risco, nenhuma ameaça. Tudo é planejado numa cidade e num território, né? Existe uma lógica que organiza tudo isso. Para quê? Para atender às nossas necessidades, desde as mais básicas. É assim que funciona o organismo de uma sociedade humana, né? Para atender, volto a dizer, necessidades. E eu queria que você fizesse uma reflexão. Qual é a sua necessidade? No fundo do seu coração.
Eu preciso de emprego, eu preciso de trabalho, né? Eu preciso de alimentação, uma alimentação saudável, eu gosto de esportes, cultura, emprego, habitação, né? Eu preciso ter uma estrutura de vida que me dê segurança. A gente vive nesse eu preciso, eu preciso, eu preciso, né? Então, antes aqui, deixa eu ver uma coisa aqui que eu queria passar. Esse slide aqui, né? A vida nas comunidades humanas, cidades, manifesta inúmeras necessidades. E essas necessidades, elas devem ser atendidas. Necessidades por moradia, por saúde, necessidades por serviços de educação, transporte, segurança, infraestrutura de saneamento básico, lazer, cultura e esporte, né? E que são oferecidos por organizações públicas, sociais e privadas, né? Então, vocês observam como é importante o que move uma cidade, o que move o grande aglomerado de pessoas, ou até pequenos territórios, são as necessidades humanas. Né? E para isso, para você viver com segurança, você precisa ter tudo isso sendo atendido, que você possa ter acesso com tranquilidade e segurança. Mas, para isso acontecer, tem que ter uma organização. Aí eu digo que é uma organização do setor público, né, do segmento público, uma organização de Estado, né? Porque a gente fala Estado e governos. É obrigação do Estado garantir tudo isso para qualquer cidadão e cidadã. Que todos tenham acesso à educação, à saúde. Você conhece isso, né? Está escrito na Constituição brasileira. É o Estado que tem que garantir isso, né? E o Estado, aí vem os governos, que eles chegam num período de 4 anos, né? E nesse período eles têm que cumprir a função de assegurar isso para a população. Os governos têm essa obrigação. Independentemente de qual legenda, de qual partido, quando ele assume o tempo pela eleição, ele tem que cumprir essa questão de assegurar esses serviços para a população. E não é só o governo ou o Estado, mas a sociedade civil, a iniciativa privada, as empresas, quer dizer, são vários atores, são várias organizações que atuam conjuntamente, de forma integrada ou não, para quê? Para que o cidadão, a cidadã, a pessoa tenha acesso a esses serviços. O setor público, ele é gratuito, oferece isso, por isso ser Estado, de uma maneira que o cidadão tenha acesso, a cidadã, a esse serviço. Às vezes a iniciativa privada tem um custo, então é uma outra lógica econômica, mas tudo para quê? Para atender às necessidades humanas, né? Isso é muito importante vocês perceberem que para que vocês possam viver com segurança, né, com tranquilidade, existe por trás uma organização, tanto pública, quanto privada e quanto social, para que você possa ter segurança, né, possa ter qualidade de vida. Tá? Isso é muito importante que você perceba, tá? Isso tudo já está acontecendo, de forma precária ou não, já está acontecendo nas vidas, na convivência social, tá? É importante vocês perceberem, né? A gente está na nossa casa, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na escola, na igreja, estamos no nosso dia a dia. Mas tem gente pensando e planejando para que você tenha acesso a esses serviços de uma maneira minimamente de qualidade, né? Tem gente pensando oferecer e já mantendo esses serviços para que nós possamos ter uma vida de qualidade, né? Qualidade de vida das pessoas, que cuidam também dos espaços públicos, que cuidam também das árvores, da natureza, para garantir e promover direitos e oportunidades para todos. Existe esse movimento, né? Algumas pessoas percebem, outras pessoas não. Por isso que é importante que seja divulgado nas mídias todos os projetos em andamento, e a gente assiste isso mesmo, né?
tudo que está em andamento, todas as obras que são feitas, né? Todas as iniciativas, programas que são lançados, para quê? Para ir ao encontro do quê? Do atendimento das necessidades humanas. E a participação da população e o trabalho conjunto entre governo e sociedade são fundamentais para construir cidades mais organizadas, justas, seguras e sustentáveis. Né? Isso é uma proposta de gestão de cidades. Precisa ter integração desses diversos setores, para quê? Para que esses serviços fundamentais cheguem às pessoas e cheguem com qualidade. Aí vocês vão dizer, mas está muito ruim, está muito deficitário? Com certeza. Por isso que é importante que todos nós conheçamos mais essa realidade para a gente ajudar e dar a nossa contribuição, né? Então, você tem vários grupos planejando, estudando, que se reúnem por interesses para desenvolver projetos e iniciativas. Você tem tanto segmentos de governo fazendo seus estudos e seus projetos, suas propostas, vendo orçamento, vendo iniciativas, vendo parcerias, capacitações, como você vê também ONGs, organizações não governamentais, que também se debruçam com projetos sociais. Tem muita gente pensando, muitos assuntos, todos voltados a quê? Ao atendimento da saúde, da educação, da habitação, transporte, né? Agricultura. Isso está funcionando, gente. Isso é muito presente, só que fica para muitos segmentos muito especializados, e a população às vezes não fica sabendo que está ocorrendo planejamento para tudo quanto é lado, proposta de projetos, pessoas discutindo, pessoas propondo, segmentos governamentais, não governamentais. A sociedade ela está muito viva e ela está realizando uma série de iniciativas, né? Todas voltadas à economia, à questão da nossa indústria, voltadas à habitação, voltadas a serviços públicos, organizações religiosas com as suas missões, ações comunitárias e ações empresariais, né? Então, nós temos tudo isso em andamento. Mas o que eu queria hoje destacar para vocês, que vocês fizessem a seguinte reflexão, né? Tudo que está ficando escuro aqui, né? Eu vou terminar porque está anoitecendo aqui. Vocês me desculpem a minha falta de organização aqui. Eu gostaria que vocês observassem, por exemplo, luz, energia, né? É uma necessidade. Tudo que move a sociedade é a necessidade das pessoas, as suas necessidades. E as necessidades fundamentais, né? Nós vamos falar de bem-estar, nós vamos falar sobre essas necessidades. Essas necessidades é que fazem com que a gente fique inseguro ou não, seguro ou não, satisfeito ou não. E aí, por isso que tem todos esses sistemas organizacionais voltados para oferecer para as pessoas, para atender o quê? As suas necessidades prioritárias, tá? Vou compartilhar mais um restinho dos slides e vou concluir esse nosso primeiro encontro, que é a primeira vez que eu estou fazendo essa gravação. Então, vocês me desculpem, talvez. Bom, as necessidades são o que move todas as ações e iniciativas humanas. As necessidades são as que movem todas as ações e iniciativas humanas. Pensem nisso. No segundo encontro, a gente aprofunda. Nós temos essas 4 necessidades fundamentais. Sobreviver, todo mundo busca a sua sobrevivência. Bem-estar, que está muito relacionado com segurança, não medo, né? Viver sem qualquer ameaça. Bem-estar em relação a não ameaça, hein, gente? Identidade, quer dizer, eu sei quem eu sou, eu preciso cuidar do que eu sou, nessa autoafirmação de seres humanos, né? Com saúde, sabendo quem são, né? E liberdade. Ninguém gosta de ser privado de liberdade, de ir e vir. Eu quero ir e vir, eu quero fazer o que eu tenho necessidade de fazer e ninguém vai me prender nisso. Então, a liberdade é você se realizar enquanto ser humano, ter clareza da sua identidade, não ter medo, nem sofrer ameaças, e a sobrevivência é emprego, alimentação, estudo, educação,
Quer dizer, o que eu preciso para eu sobreviver nessa sociedade? E isso é o grande cardíaco, né? É o que mais pulsa na nossa busca cotidiana, são essas necessidades. Mas nós estamos também rodeados por necessidades não atendidas. Nós vivemos pobreza e desigualdade social, nós vivemos uma grande precariedade de acesso à saúde e à educação, nós vivemos desemprego e baixos salários, né? Somos bombardeados por, muitas vezes, falta de moradia e saneamento básico, má distribuição de recursos públicos, falta de infraestrutura e serviços públicos, aos problemas, né? Esses problemas, além dos conflitos, as guerras que nós estamos vivendo hoje, violência, discriminação, exclusão social, problemas ambientais e falta de recursos, né? Problema nos recursos ambientais, a escassez da água, nós vamos ter agora o problema do El Niño, o calor excessivo. Nós temos uma série de ameaças. Essas ameaças nos deixam extremamente inseguros, né? E nessa insegurança, nós recorremos à busca de soluções, uma busca necessária de soluções. Mudança de emprego, mudança de cidade, mudança de tudo, porque a gente precisa superar as nossas inseguranças e nossas ameaças, né? Então, uma solução, primeiro, seria a gente pensar em projetos organizados, empresariais e políticas públicas e sociais, né? É o que o governo tenta fazer, o Estado tenta fazer com todas as ameaças, bem como os empresariado tenta fazer, bem como as ONGs tentam fazer, projetos para quê? Para aumentar a segurança social. Então, a gente tem muitas iniciativas nesse sentido, a gente precisa ir atrás e conhecê-las, né? E buscar recursos financeiros que deem aporte a esses projetos, essas soluções. Então, as necessidades nos pegam de tal forma que nos levam à busca de soluções, só que os caminhos são muito difíceis de caminhar, né? Agora, o que acontece? A sociedade, ela tem os seus representantes, né? Tem os seus representantes, e é neles que a gente busca a ajuda, né? Você identifica, então, as políticas públicas de atenção às necessidades, que é a política pública de saúde, política pública de educação, política pública de habitação, de emprego, de desenvolvimento social. A gente olha essas políticas públicas. Bom, aqui existe toda uma proposta de ir ao encontro das nossas necessidades, né? Mas aí você tem esses dois movimentos importantes. As políticas públicas, que são ações e obrigações do Estado, e que os governos realizam por períodos de tempo, né? E ações da iniciativa dos segmentos privados e de organizações sociais. Nós temos tudo isso funcionando numa sociedade. E quando a gente vai fazer o voto, quando a gente vai no processo do voto, né, da escolha dos nossos candidatos, dos nossos partidos que nos representam, eles vão representar aquilo que vai nos mostrar maior segurança e confiança. É um ato de confiança o processo eleitoral, né, onde você se identifica. Esse representante, esse grupo, esse partido, essa aliança de partidos, ele vai ao encontro daquilo que eu acredito em relação ao atendimento das minhas necessidades, né? Hoje eu vou falar basicamente sobre isso, essa visão bem geral que eu estou passando aqui para vocês, né? E antes que fique noite, escuro, aqui na minha transmissão, eu vou pegar até um abajurzinho aqui, porque não deu tempo de eu me organizar. Melhorou, né, pessoal? Esse primeiro encontro, eu quero deixar bem claro para vocês, tudo que move nossa vida é a atenção às nossas necessidades. Nós planejamos a nossa vida em função das nossas necessidades, né? E a sociedade, ela se organiza para atender essas necessidades, tanto o segmento público quanto o segmento privado. Vamos pensar só isso hoje. E que existe muita gente pensando, muita gente compartilhando, parcerias, não parcerias, movimentos isolados, movimentos coletivos compartilhados.
a sociedade, a convivência humana, ela pulsa, ela é vibrante, ela chega a ficar muito conflituosa, muito assim, em embates, porque o quê? Enquanto você não tem segurança, bem-estar, vive inseguro, insegura, quando você vê que a sua liberdade está sendo questionada, quando a sua identidade não é clara, você fica realmente extremamente agressivo, né? Porque a gente está falando de necessidades vitais. E é por isso que é importante a gente identificar essa emoção de insegurança que está em nós. Mas a sociedade, ela se organiza, e é isso que a gente vai falar no nosso segundo vídeo, o próximo vídeo, em que eu vou mostrar para vocês como é que as políticas públicas se organizam. Eu vou mostrar para vocês uma árvore, a árvore frondosa dos direitos. Aí você vai entender a grande lógica dos direitos humanos e também dos deveres, e a importância das parcerias sociais para que possa cumprir essa agenda, que garanta o quê? Atendimento às necessidades de todos, né? Atendimento de uma forma sadia e sustentável. Você quer compreender um pouquinho isso mais? Então aguarde o nosso segundo vídeo, que será apresentado na outra sexta-feira, na próxima sexta-feira, em que eu vou mostrar para vocês essa lógica belíssima que é como a sociedade se organiza, os segmentos organizados trabalham para que você possa, né, ficar mais tranquilo, mais seguro, mais segura. Se isso não está acontecendo, será a reflexão do último vídeo ou do segundo para o último vídeo, o terceiro encontro, em que a gente vai fazer essas reflexões. E aí, vocês vão ter um painel geral e na hora de votar, vocês vão estar percebendo que aquele botão que vocês vão estar apertando, vocês vão estar movimentando uma grande teia viva, uma grande rede viva de oportunidades e possibilidades, não só para você, para toda uma sociedade, para todo o Brasil, né? Para todos nós. É isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Dê seu like, coloque o seu comentário, assine esse canal, acompanhe esse canal. É o budismo engajado dessa monja Reishi. Até mais, até breve. Tchau, tchau.